Bom, agora vamos dar continuidade à aula de sistemas lineares. A gente vai focar agora na resolução desses sistemas. Vamos pensar num algoritmo geral que a gente pode aplicar para resolver qualquer sistema linear. Então, para isso, vamos começar com um sistema bem simples, um sistema de duas equações lineares a duas incógnitas. Então, x e y são nossas incógnitas, né? A gente sabe que a gente pode escrever isso uma forma matricial, né? Antes de fazer, vamos pensar numa maneira de resolver esse sistema que seja, digamos, a gente possa escalar para sistemas mais complicados. Porque esse sistema é bem simples, a gente poderia simplesmente isolar uma das variáveis numa das equações, substituir na de cima e a gente já teria as soluções dele. Mas o que eu quero é sugerir um método, né, que seja robusto e funcione sempre. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é justamente chegar nessa situação mais simples em que a gente já fez todas as substituições e a gente fica com um sistema que é simplesmente x igual a um valor, y igual a um valor. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso transformar esse par de equações num novo par de equações de tal forma que, por exemplo, na linha de baixo, eu elimine a variável x. Eu vou isolar a variável y, né? Como é que eu posso fazer isso? Ora, se eu multiplicar a linha de cima por uma constante, claramente eu não mudo esse sistema. As soluções dele, no sentido de que as soluções vão permanecer as mesmas. Se eu multiplicar por uma constante e somar na linha de baixo, eu também não estou mudando o conjunto de solução desse sistema, tá? Então, multiplicar a linha de cima por menos 2 e somar a linha de baixo, a gente vai ter como resultado o seguinte: eu vou ter menos 2x mais 2x, eu vou ter 0 vezes x, mais menos 4y mais y vai me dar menos 3y. E as constantes do lado direito também vão mudar. Vou ter menos 2 mais 1, menos 1. Então vejam, a gente obteve um novo par de equações, né, um novo sistema linear, diferente do primeiro, mas eu estou afirmando que essa operação que eu fiz não mudou o conjunto de solução. Eles são equivalentes nesse sentido. Quer dizer, todas as soluções desse sistema são soluções do primeiro. E todas as soluções do primeiro são soluções do segundo. Tá? Eu posso continuar com essa minha simplificação, porque aqui eu tenho menos 3y igual a menos 1, e eu quero algo do tipo y igual a alguma coisa. Então eu posso fazer mais uma operação sobre a segunda linha, que seria, por exemplo, dividir a segunda linha por menos 3. Se eu faço isso, eu não mudo 0 vezes x, mas eu vou ficar com 1 vezes y igual a 1/3. Se eu divido, né, a segunda linha por menos 3, ou se quiserem, se eu multiplicar ela por menos 1/3. Eu fiquei agora com esse novo sistema equivalente ao segundo e equivalente ao primeiro, né? E esse sistema é relativamente simples. Eu já tenho uma das incógnitas, né? Eu tenho y igual a 1/3. O que eu poderia fazer é substituir y na equação de cima e eu teria a solução para x. Isso a gente pode fazer também via operação, né, sobre as linhas desse sistema da seguinte maneira. Eu vou manter a linha de baixo e eu quero zerar a variável y na linha de cima, de tal forma a ter x igual a alguma coisa. Então o que eu posso fazer é multiplicar a linha de baixo, por exemplo. Né? Se eu multiplicar a linha de baixo por menos 2 e somar na linha de cima, eu vou ter menos 2 vezes 0x é 0, né? Mais x dá x. Agora, quando eu fizer menos 2 vezes y mais 2y, eu vou ficar com 0 vezes y, que era o que eu queria. Mas eu tenho que também pensar nas constantes que estão aqui do lado direito. Eu vou ter menos 2 vezes 1/3 é menos 2/3, mais 1, eu vou ficar com menos 2/3 mais 1, vou ficar com 1/3 também. Então eu fiquei agora com um novo sistema, né, equivalente ao primeiro, né, porque o que eu estou dizendo é que essas operações que a gente fez sobre as linhas não mudam
as soluções do sistema. Então, as soluções desse são as soluções daquele. E as soluções desse aqui são x igual a 1/3, y igual a 1/3. Então, a solução geral, né? O conjunto solução, vamos escrever assim, conjunto solução, é um conjunto unitário, né? É um único elemento do R2, esse par de números reais que satisfaz um sistema que, portanto, é possível e determinado, né? A gente poderia também olhar para isso matricialmente, né? A gente poderia escrever naquela forma AX igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes, X é a matriz dos incógnitas e B é a matriz das constantes que aparecem aqui do lado direito. Então, como que ficaria esse sistema? A matriz A, eu posso ler aqui, do sistema original, né? Primeira linha é 1, 2, segunda linha 2, 1. Escrevi aqui. Ela multiplica a matriz coluna com as incógnitas. Isso tem que ser igual à matriz coluna com as constantes. Então, eu tenho aqui o mesmo sistema, né? Esse sistema aqui, original, na forma matricial. E se eu fizer repetir essas operações, eu vou chegar, né? Eu chego nesse sistema final aqui, que tem uma outra cara, né? Ele é um sistema diferente do anterior. Ele tem outra matriz de coeficientes. Ele tem uma matriz com essa cara. As incógnitas ainda são as mesmas, mas os constantes aqui mudaram. Então vejam, matricialmente eu tenho essas duas equações e elas representam o mesmo sistema linear, o mesmo conjunto de solução, né? Só que vejam como é mais simples a matriz de coeficientes depois de aplicar essas operações sobre as linhas, né? Eu fiquei com uma matriz que é a matriz de identidade 2×2, né? Ela só tem elementos não nulos na diagonal e todos iguais a 1. E quando você faz essa multiplicação, você obtém imediatamente x igual a 1/3, y igual a 1/3, porque a matriz de identidade vezes qualquer outra matriz é a própria matriz, né? Então, se a gente fosse fazer essa multiplicação, isso nos levaria simplesmente a essa equação aqui, né? Certo? Essa matriz igual a essa, então x igual a 1/3, y igual a 1/3, que é a solução que a gente tinha encontrado. Então, o meu objetivo é, de maneira geral, dado um sistema linear, que a gente pode escrever matricialmente assim, executar uma série de operações sobre as linhas, que não alteram o conjunto de solução, mas que nos conduzem a uma matriz de coeficientes muito mais simples, certo? Que nos dá imediatamente a solução do sistema. Essa é a ideia por trás da solução que eu quero apresentar, né? Bom, muito bem. Vamos primeiro então entender o que seriam essas operações que eu posso realizar sobre as linhas, né? Que não mudam o conjunto de solução. Vamos chamar essas operações de operações elementares. Então, operações elementares. A gente fez algumas, né? A gente multiplicou. Basicamente, o que a gente fez aqui foi multiplicar uma linha por uma constante não nula e somar a uma outra linha. E a gente também multiplicou uma determinada linha por uma constante não nula, certo? Para obter, por exemplo, esse menos 3 virar 1 aqui. Então, a gente fez duas operações elementares, basicamente. Mas tem mais operações elementares que a gente pode fazer, tá? Então, quais são essas? Uma delas foi multiplicar uma linha por uma constante não nula. Então, essa é uma operação permitida. Uma constante não nula, certo? A segunda operação que a gente fez, né, das duas, foi somar a uma linha o múltiplo de uma outra. Então, somar a uma linha o múltiplo de outra linha. Então, essas duas a gente fez, mas tem mais uma
que a gente poderia ter feito e que não teria também qualquer impacto sobre o conjunto de solução, que seria permutar duas linhas de lugar. Ora, obviamente, né, nesse sistema aqui, se eu tivesse trocado a primeira linha com a segunda de lugar, não teria nenhum efeito sobre o conjunto de solução, continuaria obtendo o mesmo conjunto de solução. E para a gente vai ser importante fazer isso em algumas ocasiões, tá? Então a ideia aqui, e que eu não estou mostrando, é que se a gente executar essas operações elementares sobre as linhas, né, de um sistema linear ou sobre as matrizes desse sistema, o que a gente vai obter no final das contas é um novo sistema linear, tá? Que é equivalente ao primeiro, né? Cada operação elementar me dá um novo sistema linear. No final das contas, eu quero obter a coisa mais simples possível, que me dá imediatamente a solução do sistema original. Então, essas operações, elas preservam o conjunto de solução. Eu não vou mostrar isso agora, a gente vai ver isso mais para frente. Então, a ideia aqui é bolar um algoritmo, né, robusto, que sirva para qualquer sistema linear, de tal forma que eu consiga aplicar essas operações elementares e obter, no final, um sistema simples, né? E a gente vai ver o que significa ser simples. Muito bem. Vamos reescrever esse procedimento de um jeito um pouco mais algorítmico. Então eu tenho aqui um sistema linear, né, na forma matricial, e o que a gente faz é operações sobre as linhas, né, sobre as equações. A gente não está exatamente mexendo nas incógnitas, porque o que eu preciso guardar é as transformações que esses coeficientes sofrem, né? Então eu preciso, de fato, não olhar, né, naquele sistema. Não posso esquecer por um momento essa matriz coluna e trabalhar simplesmente com a matriz que envolve todas as constantes do problema. Então eu tenho esse sistema aqui, né? Foi o sistema que a gente escolheu. Ele tem essa cara. Então eu quero eliminar essa coluna. Então eu vou definir uma nova matriz, que é a matriz aumentada. A matriz aumentada desse sistema é uma matriz que eu vou denotar por esse símbolo aqui. Então A barra B é a matriz que a gente obtém simplesmente adicionando a matriz de coeficientes azão, né? Essa é a matriz azão. Eu vou adicionar mais uma coluna que é a matriz B. Eu vou ficar com uma matriz então que tem uma coluna a mais em relação à matriz azão. Então essa é uma matriz que tem duas linhas e três colunas, é a matriz aumentada desse sistema. E o que a gente fez foi, partindo dessa matriz, né, fazendo todas aquelas operações elementares, a gente chegou numa nova matriz, que é uma matriz que tem essa cara. Então a gente fez uma sequência de operações elementares sobre a matriz aumentada. A gente pode olhar isso dessa forma. Então primeiro, o que a gente fez? Né? A gente pode repetir isso. Né? Eu comecei com essa matriz aumentada. Aí, o que a gente faz? Eu quero zerar esse camarada, esse 2 aqui, que era o que multiplica o x na linha de baixo, né? Que foi a primeira operação que a gente fez. Foi passar daqui para cá, foi zerar a variável x na linha de baixo. Então, o que eu posso fazer? Eu mantenho essa linha, multiplico ela por menos 2 e soma a linha de baixo. É uma operação elementar. Eu vou zerar esse cara, mas vou ficar com menos 2 vezes 2, menos 4 mais 1, menos 3. E aqui, menos 2 mais 1, menos 1. O próximo passo que a gente fez, qual foi? Foi transformar esse menos 3 em 1, né? Que é o que está aqui. Quando a gente vai daqui para cá, esse menos 3y vira 1 vezes y. E a operação elementar que a gente faz é essa aqui, multiplicar uma linha por uma constante não nula. Então eu mantenho a primeira linha, multiplico a segunda linha por menos 1/3. Então isso aqui vai virar 1 e isso aqui vai virar 1/3. A gente ficou com uma nova matriz, né?
E finalmente o que a gente fez? A gente zerou esse camarada aqui, esse 2. O último passo foi transformar o número que multiplica a incógnita y em zero, para a gente ficar com algo x igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa. Então aqui a gente vai ter que preservar a última linha. E eu quero zerar esse 2. Para zerar esse 2, está claro que eu multiplico 1 por menos 2 e somo, eu vou ficar com 0. Se eu faço isso, como o primeiro elemento aqui é 0, vou multiplicar ele por 0, dá 0, soma 1, não muda nada. Esse cara vai virar 0, e aqui vou ter menos 2 vezes 1 terço, menos 2 terços mais 1 terço. E fiquei com uma nova matriz que representa um sistema linear diferente, mas com as mesmas soluções, né? Então esse sistema aqui, ele é também, essa matriz aumentada representa um sistema linear, que é aquele sistema x igual a 1 terço, y igual a 1 terço. Então reparem que existe uma sequência aqui ótima para fazer essas operações elementares que vão simplificar, no final das contas, essa matriz aumentada. Tá? Então, que sequência é essa? Essa é uma sequência que vai produzir uma matriz que tem esse aspecto geral aqui. Vocês veem que as linhas não nulas, ou seja, as linhas que contêm elementos não nulos, elas sempre começam com o número 1. Então essa começa com o número 1, a linha de baixo começa com o número 1. E se eu olho, por exemplo, para o primeiro elemento não nulo de uma linha, ele está sempre à direita do elemento não nulo da linha anterior. E nas colunas, onde eu tenho o primeiro elemento não nulo de cada linha, os outros elementos são zero. Então, nessa coluna onde está o primeiro elemento não nulo da primeira linha, eu tenho zero nos outros elementos. A mesma coisa para o primeiro elemento não nulo da segunda linha. Tenho zero nos outros elementos dessa coluna. Então, as matrizes que têm esse aspecto são aquelas que vão me dar a solução imediatamente, né, do sistema linear. E essas matrizes são as matrizes que a gente vai chamar de matriz na forma escalonada, reduzida. Tá? É escalonada porque, tá vendo, tem uma escadinha aqui, forma uma escadinha, né, com os elementos não nulos. Mas ela é reduzida, vou deixar entre parênteses, por linhas, porque as operações que a gente fez, as operações elementares que a gente fez sobre essa matriz aumentada, são todas sobre as linhas. A gente poderia ter pensado em operações sobre as colunas, né? Seria uma coisa um pouco diferente, eu não vou discutir agora. Mas vamos nos fixar nas operações por linhas. Então eu quero definir o que seria então essa matriz na forma escalonada, reduzida por linhas. Que características essa matriz tem que ter? Bom, a gente pode, né, de maneira geral, né, vamos pensar numa matriz que tem entradas A e J, né, com M linhas e N colunas. Então, vou escrever isso uma vez assim. Então, é uma matriz assim, né? A primeira linha tem N colunas, a matriz, ela tem M linhas, e assim por diante, né? Até o último elemento é AMN. Então essa é a matriz de entradas A e J, né? I e J, eles assumem os valores, né, que vão de 1 a M e de 1 a N, de tal forma ter uma matriz N, M por N. Então imagine que essa é uma matriz qualquer, certo? Esses constantes são todas reais, e eu quero dizer quando é que essa matriz está na forma escalonada reduzida por linhas. O que ela tem que satisfazer? Bom, ela tem que satisfazer 4 critérios, né? O primeiro critério a gente não encontrou ainda, mas o que tem que acontecer é que todas as linhas nulas têm que ocorrer abaixo de linhas não nulas. Então, todas as linhas nulas ficam abaixo das linhas não nulas, tá? Isso pode acontecer de a gente obter uma matriz com linhas nulas, né? Se a gente quer que a matriz esteja na forma escalonada reduzida, essas linhas têm que ficar no final.
E é fácil fazer isso via permutação, né? Já que permutar linhas é uma operação elementar, então se tiver uma linha nula no meio da matriz, você permuta com a última ou com alguma linha não nula para jogá-la para baixo. A gente vai ver isso. Agora, que mais? Vocês, como eu falei, né, nesse exemplo, os primeiros elementos não nulos de cada linha, eles são representados, eles são de fato o número 1. Né? A gente fez isso de propósito, a gente dividiu a linha por uma constante, multiplicou por uma constante para fazer aparecer o número 1. Por que a gente faz isso? Porque fica muito mais simples, né? Operar com as linhas, porque você quer zerar os elementos que estão na coluna, então você está multiplicando o número 1 por um número, né? Fica mais fácil de fazer conta. E depois, no final, você fica com uma leitura mais simples da solução. Eu tenho só x igual a 1/3, y igual a 1/3. Não tenho que fazer mais nenhuma operação, nenhum cálculo. Então eu quero, né, que o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula seja igual a 1. Então, o primeiro elemento não nulo de cada linha nula é igual a 1. E a gente vai chamar esse camarada de pivô. Ele é o número 1, né, que aparece em primeiro lugar aqui em cada linha não nula. O que mais que a gente notou? O que acontece? Eu tenho a forma escalonada, né? Eu tenho que os pivôs agora estão sempre um à direita do outro, né? O pivô de baixo está à direita do pivô de cima. Isso aconteceria, né? Se a matriz fosse maior, eu teria que ter esse aspecto, né, para as linhas de baixo. Então, os pivôs ocorrem sempre à direita do pivô de cima. Então, o pivô de cada linha não nula, né, ocorre à direita do pivô da linha anterior. Certo? Então, se eu parar aqui, eu vou dizer que a matriz já está na forma escalonada. Ainda não está na forma escalonada reduzida. O que significa estar na forma escalonada reduzida? Eu preciso zerar os elementos que estão nas colunas dos pivôs. Então, o que tem que acontecer, adicionalmente, é que em cada coluna que eu tenha pivô, os outros elementos são nulos. Então, se uma coluna da matriz contém um pivô, então todos os outros elementos da coluna, todos os outros elementos dessa coluna são nulos. Certo? Numa coluna que tem pivô, ele é o único elemento não nulo, que é o número 1. Então, por exemplo, vamos pegar algumas matrizes aqui para a gente ver se elas estão na forma escalonada reduzida ou não. Por exemplo, a matriz que a gente obteve, né, que eu usei como exemplo. Ora, ela claramente está na forma escalonada reduzida por linhas. Eu tenho duas linhas não nulas, não tem nenhuma linha nula aparecendo aqui. Cada linha nula começa com o número 1, né, o primeiro elemento não nulo é o número 1, que é o pivô, e cada pivô né, de uma linha está à direita da anterior. Então, que é o que está acontecendo aqui. E se você olha para cada coluna, eu tenho uma coluna onde está o pivô só com zeros. Outra matriz, por exemplo, essa matriz 3×3, também está na forma escalonada reduzida. Né? Eu tenho 3 linhas não nulas, os pivôs são todos iguais a 1, um sempre à direita do anterior, e cada coluna que tem pivô tem um número 0, né, nas outras entradas. Então, o que a gente obtém numa matriz quadrada, né, vai ser a matriz de identidade, basicamente é isso. Né? A matriz quadrada, na forma escalonada reduzida, vai ser sempre a matriz de identidade. Se ela não tiver linhas nulas, né, claro. E, finalmente, vou dar um exemplo aqui de uma matriz na forma escalonada reduzida, mas com linhas nulas. E que vai diferir um pouco dessas no seguinte sentido. Eu não preciso que, vejam, o pivô esteja
da linha de baixo num ponto imediatamente à direita. Ele pode estar, por exemplo, um pouco mais à direita. Por exemplo, eu posso ter um pivô assim, né? Eu tenho o primeiro elemento no nulo aqui, o próximo elemento no nulo na linha de baixo, ele está à direita? Tá, ele está um pouco mais à direita, mas está à direita, satisfaz, né, esse critério 3. E eu posso adicionar aqui, por exemplo, uma linha só de zeros e ainda ter uma matriz na forma escalonada reduzida. O que é importante é que em cada coluna onde eu tenho pivôs, né, todos os elementos são zero. Então a gente, né, com exceção do pivô, então a gente diz que a matriz está na forma escalonada reduzida. E é essa forma que a gente quer obter via operações elementares. O que eu disse antes, né, se eu tivesse parado, por exemplo, na condição 3 e não tivesse atentado à condição 4, eu poderia obter, por exemplo, uma matriz assim. Ela está na forma escalonada, certo? Só que tem duas condições que não estão sendo satisfeitas. O que seriam os pivôs aqui, né, o menos 1 e o 5, não são iguais a 1. Facilmente eu poderia transformar esses números em 1, dividindo cada linha, né, multiplicando por menos 1, multiplicando por 1/5 aqui, a terceira linha. E eu teria os pivôs. Mas não é tão fácil zerar os elementos que estão acima de cada pivô, que eu não fiz aqui. Eu tenho uma matriz que está com essa forma de escadinha, né? Mas ela não é na forma reduzida, ela está só na forma escalonada. E às vezes é útil parar nesse ponto, né, e não dar sequência até chegar na forma escalonada reduzida, como a gente vai ver. Eu só estou fazendo essa distinção, porque quando a gente fala forma escalonada reduzida por linhas, a matriz tem que satisfazer essas 4 condições. Tudo bem? Então agora, o que eu vou discutir no próximo vídeo é exatamente qual é esse algoritmo que permite obter, dado uma matriz qualquer, a sua forma escalonada reduzida por linhas.